abençoados e abençoadas, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para estudarmos um pouco alguns pontos sobre o capítulo 1 do livro de Daniel. Algum vídeo anterior nós já fizemos a introdução e hoje nós vamos entrar no capítulo 1 para conhecermos um pouco mais. Eu estou aqui com a minha Bíblia recheadinha de estudos, que no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco sobre ela. E estou aqui com a nossa nova Bíblia, que eu já mostrei para vocês. E aqui embaixo tem o link dela, caso você queira adquirir, para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Então, nós vamos iniciar nela o estudo de Daniel. Aqui, eu já colei aqui no meio o mapa mental de Daniel, que eu também já postei o vídeo. Esse azulzinho também é sobre a introdução, aqui também é sobre a introdução. E esse daqui é sobre o capítulo 1 que nós vamos anotar hoje, e eu quero que vocês anotem também na casa de vocês. Então vamos lá, deixa eu colocar essa daqui aqui. Eu vou começar lendo o capítulo 1 primeiramente, para nós entendermos um pouco mais, tá bom? Deixa eu baixar aqui, pronto. Eu gosto de fazer essas colagens assim, porque ó, você consegue abrir e você consegue ler a Bíblia normalmente, não atrapalha na hora da leitura. Vamos lá então. O capítulo 1, a partir do versículo 1, se inicia assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. Então, no reinado de Joaquim, quando ele estava reinando no terceiro ano, Nabucodonosor, ele invadiu ali a cidade de Jerusalém, tá? O Senhor lhe deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, o povo ali, eles não tinham uma estátua de Deus, assim como os povos vizinhos, os povos pagãos. O que eles tinham, os utensílios ali na casa de Deus, né? Os utensílios que eram usados ali no templo. E Nabucodonosor, então, ele invadiu ali Judá e ele pegou alguns utensílios e levou para a casa do seu Deus pagão, tá? Por quê? Porque como não tinha estátua, igual as regiões vizinhas, então ele levou os utensílios, que é o que tinha ali. Continuando no versículo 3. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Aqui no capítulo 3 diz: ordenou Aspenaz, o chefe dos oficiais. Mas algumas traduções, até talvez na sua Bíblia, esteja Aspenaz, o chefe dos eunucos, tá? Ele era o chefe dos eunucos. Por isso que tudo indica que Daniel e seus amigos e todos aqueles jovens ali, eles se tornaram eunucos, porque Aspenaz, o chefe dos eunucos, quem cuidou deles. Continuando. Versículo 4. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis, de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas de conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Então, esses jovens da nobreza, né, de Judá, com aparência saudáveis, eles seriam treinados durante 3 anos para se apresentar ao rei. E quem treinaria esses jovens seria Aspenaz, que é o chefe dos eunucos. Continuando. Versículo 6. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônicos. Então Daniel passou a ser Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado, e pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos. Então Daniel pediu permissão ao chefe Aspenaz, tá? A fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Então Deus ali, ele amoleceu, né, o coração de Aspenaz.
Na verdade, não é que Deus ele controla, igual quando ele endureceu o coração de Faraó, porque nós temos o nosso domínio próprio, nós podemos escolher. Mas como o coração de Aspenaz ele já tinha ali um pouco de compaixão, Deus simplesmente tocou naquela partezinha ali de Aspenaz para ele ter compaixão com Daniel e com seus amigos. Continuando. Apesar disso, versículo 10, Aspenaz disse: tenho medo do meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes da cidade, temo que o rei mande cortar a minha cabeça. Versículo 11, Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare a nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você viu. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Então, o que aconteceu aqui? Daniel, ele mostrou o quanto Deus era na vida dele e de seus amigos durante esses 10 dias, se alimentando somente de legumes e água. Eu sei que muitas vezes nós falamos e lemos aqui também que é a fim de não se contaminar. Sim, é também a fim de não se contaminar aí com as comidas, com o banquete do rei, com o vinho, mas também foi para mostrar o quanto Deus era na vida deles, que eles não precisavam daquele banquete, entendeu? Que Deus estava ali com eles. Tem essa parte que é muito importante, porque o que nós vemos aqui? Durante 10 dias, Daniel e seus amigos se alimentaram de legumes e apenas água. Só que nesses 10 dias, eles poderiam ter ficado enfraquecidos, mas Deus era com eles. E ali eles mostraram para todos que estavam ali, os jovens, o chefe, o quanto Deus estava na vida deles, porque eles estavam sob o cuidado de Deus. Vocês entenderam? Então, foi também para não se contaminar, mas também para mostrar a presença de Deus ali na vida deles e mostrar que quem manda ali era Deus, por mais que parecesse que fosse Nabucodonosor. Vamos continuar então. Versículo 15. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez da comida e do vinho servidos aos outros. Passou 10 dias, mas eles continuaram comendo legume e água, tá? Não foi somente 10 dias ou 21 dias, enfim. Eles continuaram os 3 anos inteiros, porque era 3 anos para se apresentar ao rei. É o que nós entendemos aqui na Bíblia. Versículo 17. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visão. Ao término do período do treinamento ordenado pelo rei, chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles, então terminou ali os 3 anos. Conversou com eles e nenhum impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir o rei. Sempre que o rei o consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Daniel continuou no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Então, o que a gente observa aqui? Daniel e seus amigos, eles se dedicaram a Deus com os legumes, com as águas, e eles ficaram mais sensíveis a ouvir a voz de Deus, porque tem alimentos que eles fazem com que a gente pense tanto, que a gente não tem vontade de orar, que a gente não consegue ficar com os ouvidos sensíveis, a gente fica molengo, fica com sono, mas eles estavam alimentados, mas com um alimento que eles ficassem leves ao ponto de se tornarem íntimos de Deus e os seus ouvidos se tornarem sensíveis ali para ouvir a voz de Deus. Então, com essa intimidade com Deus, Deus entregou o quê? Os dons para eles. Eles já tinham esses dons, mas como eles estavam mais sensíveis e íntimos a Deus, Deus lhe concedeu esses dons, igual Daniel, a capacidade especial de interpretar sonhos e visões, e a Sadraque, Mesaque e Abednego, a aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. Eles eram muito inteligentes, porque a sabedoria que havia neles vinha de Deus. Então aqui eu fiz a anotação de alguns pontos desse capítulo que você pode anotar também,
tá bom? Eu vou até falar devagar, você pode anotar e colar na sua Bíblia para deixarmos a nossa Bíblia recheada e gordinha juntos esse ano. O primeiro aspecto, nós vemos nesse capítulo o treinamento de Daniel na Babilônia. O esforço do rei em moldá-los como servos, apesar de parecer que Nabucodonosor estava no controle, o livro revela que Deus é quem controla a vida de Daniel. Isso a gente viu muito claro no capítulo 1. Segundo ponto, Daniel e seus amigos foram incluídos no exílio por causa do pecado contínuo de Judá. O pecado ali contínuo de Judá, que vinha muito anos depois, há 5 reis anteriores, 5, 6 reis, esses jovens que eram íntimos ali de Deus acabaram pagando pelo pecado desse povo. Terceiro ponto, no antigo Oriente Médio, próximo era típico um exército vitorioso tomar o ídolo do povo, que foi o que eu disse para vocês. Isto que Judá não tinha uma imagem, não tinha ali uma imagem do nosso Deus. Nós não temos imagens de Deus. Nabucodonosor se contentou então com alguns utensílios, porque não tinha imagem. Eles eram acostumados a tomar as imagens, mas não tinha. Então ele se contentou ali com alguns utensílios do templo ali do Senhor. Próximo ponto. Segundo o costume também, quem vencia tomava os jovens de classe governante e os treinaria. Então, a gente vê também na Bíblia que no começo que Daniel e seus amigos e outros jovens, eles estavam ali sendo treinados porque eles eram da classe nobre. Próximo ponto, alguns oficiais serviam no palácio como eunucos. Pode ser que Daniel e seus amigos tenham sido feitos de eunucos. Outro ponto, a língua dos babilônicos, que nós também vamos ver uma confirmação no capítulo 2, é o aramaico e o acadiano, tá? Então depois ali do tempo que o pessoal ficou ali no exílio, os 70 anos, eles acabaram perdendo um pouco da língua hebraica e ficaram muito no aramaico, no acadiano, por conta disso, anos ali. Próximo, a tentativa de reprogramar os jovens. Os babilônicos mudaram até os nomes. Então, qual era a tentativa de Nabucodonosor? Reprogramar os jovens para o quê? Servir a eles, esquecer tudo aquilo que eles tinham em Judá, mudar o nome como se fosse uma nova identidade. Ele queria implantar ali uma nova identidade naqueles jovens. Tanto é que mudou até os nomes. E o último, a recusa de Daniel não tem muito a ver com o kosher, que é o evitar algo político ou recusar a comida oferecida a ídolo. Não é sobre isso, sobre ter sido uma comida oferecida a ídolo ou algo político. Ele não queria se contaminar ali com aquele banquete todo com comidas deliciosas, porque ele estava dando espaço para Deus trabalhar. E Deus trabalhou mostrando ali para o chefe dos eunucos e para os outros jovens o quanto Deus era com ele. E quando eles se apresentaram para Nabucodonosor ficou o quê? Encantado com tanta sabedoria. E que nós vemos aí, Deus se mostrou presente na vida deles, até para o rei. Então esse é o capítulo 1. Você pode fazer a sua anotação. No nosso grupo do WhatsApp, que eu vou deixar aqui embaixo também, nós temos a foto, tá? E se você precisar da foto dessa imagem, eu posso te mandar no meu Instagram também, que é @bibli_nonimelo. Tem a foto também nos destaques, que é Daniel Estudo, lá no meu Instagram. Então você pode também olhar ali a foto e escrever para você colar na sua Bíblia. Então esse é o estudo de hoje de Daniel, capítulo 1. Que Deus abençoe muito a sua vida. Até o próximo estudo. Um beijo.